galerinha, mais uma live bate-papo.com. Tony, E aí? Tony Félix, tudo bem, Tony? Tudo bom? A minha tela tá virada ou tá em pé? Tá deitada para mim, eu vou ter que ficar assim. Tá deitada? Então eu vou mudar aqui. É porque achei que ia ficar de boa. Estamos aqui com o Tony Félix, ator. Só levanta um pouquinho para aparecer seu rosto. Uhum. É que não foi feito para ficar nessa posição. A capa. Foi. Aí, ótimo, tá perfeito. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo, tudo ótimo. Então tá. Então vamos lá, vamos começar. Tony, estamos na terceira temporada da live bate-papo.com. Já estamos finalizando. Faltam apenas 11 lives para acabar. E vai acabar no dia 17 de dezembro. Eu estou muito feliz com as lives. É um projeto que nasceu do nada e deu super certo, né? Na verdade, dia 17 de dezembro eu vou fechar com o último convidado e vai contabilizar desde a estreia em abril 120 artistas. Caramba! Foram de abril até dezembro 120, serão 120 artistas. E você está nesse hall dos 120 aí. Eu quero te agradecer desde já por ter aceitado participar da live bate-papo.com. E para não perder tempo, a galera vai entrando aí, a gente vai vendo, vai falando com a galera, mas enquanto isso a gente vai começando o bate-papo. E estamos na Semana da Arte em Invisível, que é uma singela homenagem à Companhia do Invisível, a qual você é integrante. Então, para começar, eu queria que você me explicasse o que significa invisível. Tá. Vamos lá. O que todo mundo já conhece, né? Invisível é aquilo que não se vê. Então, não tem nada de ó nisso. Mas a gente escolheu do Aurélio uma significação que a gente achou mais interessante, que tem a ver com a gente, que é o fato da ameaça, né? Ameaça invisível. Então, pensar que nós somos um grupo da Zona Oeste, um grupo da periferia, e que podemos ser uma ameaça, não pela violência, né? Que é o que se espera da Zona Oeste, mas por a gente ser bom em teatro, por a gente estudar, ter um trabalho de pesquisa. Então, esse significado é legal. Eu tenho também um outro significado que eu gosto, que é o invisível como um milagre. Ele está no livro do Guimarães Rosa, que é um conto chamado O Espelho, do livro Primeiras Histórias. Estou com ele aqui. Vou mostrar para vocês. Esse aqui. Mostra. Será que vai? Beleza. Primeiras Histórias, João. E a frase que tem nesse conto do Espelho é mais ou menos assim: quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Então, essa ideia mesmo que não saibam que a gente está trabalhando, mas a gente está na casa de alguém, na periferia, de um bairro específico, fazendo teatro para pessoas que talvez nunca tenham visto. Então, esse pequeno milagre, mesmo que a cidade toda não veja, aquele pequeno lugar viu. Entende? Entendo, então é isso. Lógico. Bacanérrimo. Muito boa. E se eu te pedisse para dar um sinônimo para invisível, qual seria? Sinônimo para invisível? Eu diria que eu diria desacontecimento. Como assim, desacontecimento? Tem esse outro livro aqui, do Guimarães Rosa também, que é Manuelzão e Miguelin, que acontece um desacontecimento, que é um senhor que tem uma cidade onde era abastecido por um rio. Então, do nada, de madrugada, o rio para de correr. E todo mundo sai na rua, desesperado para saber o que aconteceu. Ou seja, o acontecimento foi o desacontecimento do rio parando. Entende? E foi muito forte.
E eu posso fazer um paralelo com a periferia, no caso que o Rio comum que a gente conhece na periferia é pouco teatro, pouca arte. Então, quando a gente vai para a casa dos outros e faz um teatro, a gente está causando um desacontecimento. Deixou de não ter arte, deixou de não ter teatro. Então, isso aí. é isso, esse desacontecimento. Bacanérrimo, bacanérrimo isso. Muito, muito interessante essa palavra, esse sinônimo aí. E deu, assim, combinou corretamente com o livro, a explicação do livro, e com essa simbologia que é o teatro da periferia. Propriamente, nós que somos de Santa Cruz, né? O teatro nosso de Santa Cruz aí. É muito bacana. Vamos começar o bate-papo@.com, mas vamos começar lá do início, Tony. Onde e quando você nasceu? Quando foi em 1985, tenho 35 anos, e onde foi Nova Iguaçu. Só que eu não tenho lembrança nenhuma, porque ainda bebê eu fui levado para Paraíba, onde meus pais nasceram e tal. Então, bem novinho, fui levado para lá e fiquei lá até os 12 anos. Então, eu tenho uma infância na Paraíba, numa cidade chamada Guarabira. E aí, aos 12 anos, é que a gente veio para cá para tentar uma vida melhor. Meus pais vieram na frente, aí trouxeram. Eu lembro que aí foi onde conheci o Marcos, na escola. A gente sofreu bullying junto. Ele sofria bullying por ser meio magrinho, eu por causa do meu sotaque. Eu tinha um sotaque muito puxado do Nordeste. Então, aí foi aí que a gente se encontrou, sofrendo bullying junto. Que bacana, que bacana. Então, assim, o teu nascimento, você, na verdade, é carioca, que você nasceu em Nova Iguaçu, né? Por um simples detalhe. Por um simples... E logo bebê te levaram, quer dizer, seus pais voltaram para Paraíba, e aí você passou a infância toda lá. Só aí, por isso que quando você voltou com 12 anos, voltou com sotaque carregado, porque a infância toda foi lá, você aprendeu a falar lá. Aí, Tony, seu maravilhoso Breno Gang. Seja bem-vindo, Breno. É maravilhoso mesmo, é um grande ator, eu conheço também. Bom, e aí você veio com esse sotaque carregado, porque aprendeu a falar lá na Paraíba, mas voltou ao Rio de Janeiro. Mas antes de chegar ao Rio, você passou lá, vamos supor, 12 anos da sua vida, a infância toda. E eu acho, na minha opinião, que morar na Paraíba, principalmente quando criança, deve ser mágico, deve ser lindo. Como que foi a sua infância lá? Foi exatamente como você falou, maravilhosa, porque, cara, viagem para sítios, para açudes, sabe? É muito bom ter a família toda reunida. Minha avó teve 25 filhos, né? Não sei se é muito. Eu tinha muito primo. Então, primos e primas brincando no terreiro. Então, a lembrança é muito boa dos sítios que a gente ia de bicicleta e tal. Eu tenho uma lembrança de teatro dessa época, porque raramente aparecia um bonequeiro sabe, nas ruas e fazia apresentações pedindo passando chapéu. E aí eu lembro que ele chamava, lá vem o Babau! Aí era um bonequeiro que vinha e fazia apresentações misturado com fogo de artifício que tinha no meio, que ele botava. Era bem engraçado. Então tem essa lembrança. O primeiro contato com o teatro foi ali. Caramba, então... É raro mesmo. Engraçado. A Paraíba tem essas raízes artísticas tão marcantes na vida de grandes personalidades do teatro, da literatura. Você narrou aí o seu fato, a sua infância, e eu fiquei só imaginando a história do Ariano Suassuna, porque ele também, menino, não tinha contato nenhum com a arte, com a literatura, com o teatro, e do nada foi um circo para a cidade dele, onde ele conheceu o primeiro palhaço, que foi onde ele se apaixonou pela arte, que foi o palhaço Gregório. Foi o primeiro amor dele, menino, se apaixonar por um palhaço que era a arte.
ele viu no artista, né, no Palhaço Gregório, toda a arte, e foi ali que ele se apaixonou pela arte, e hoje nós temos o grande Ariano Suassuna com a gente, né? Por causa de um Palhaço Gregório que chegou Mambembe também na cidade dele. Isso é assim, é o caminho, é a luz que Deus dá, né, para cada um de nós. E com certeza a sua história relembra dele, né? Ou seja, você também via um bonequeiro e tal, e te chamou a atenção como primeiro contato. E hoje você está na cidade do Rio de Janeiro, já faz parte há anos da companhia de teatro, que é Cia do Invisível, e está ainda continuando estudando, pesquisando, trabalhando, fazendo arte. Ou seja, o bonequeiro foi o seu primeiro olhar, o seu primeiro sentido daquilo. Tudo que talvez era invisível, mas deixou de ser. Yang tá aí do Gonzalezo Oficial. Sejam bem-vindos aí. Bom, vamos continuar. Você chegou no Rio com 12 anos, pré-adolescente. E aí foi nessa época que você deve ter entrado na escola do Rio de Janeiro e conheceu o Marcos Ferreira. E aí vocês ficaram muito amiguinhos, porque os dois sofriam, como você relatou, vocês sofriam bullying juntos. Você por um sotaque carregado da Paraíba e ele por ser muito magrinho. Mas aí os dois se juntaram e se tornaram a dupla quase sertaneja. Quase uma dupla sertaneja, mas formaram uma dupla de amigos e irmãos e parceiros até na arte. Então, a minha pergunta é, como que você conheceu o teatro no Rio de Janeiro? Então, teatro, eu tinha 19 anos, eu era coroinha da igreja Nossa Senhora da Conceição, que era lá do centro, era imensa, e o Marcos também era, nós éramos coroinhas juntos e íamos para a igreja, até que um dia, antes de ir para a igreja, né, que a gente ia servir na igreja com batina e tal, tinha um pouco de teatro em ser coroinha, né? E aí o Marcos falou para a gente passar antes na Veridiana, que estava tendo um ensaio de uma peça. Entendeu? Aí eu, beleza, então vamos, mas tem que ser correndo, né? E a gente foi ver esse ensaio, que era da companhia do Damascena, lá no grupo Comunidade. Eles estavam ensaiando o último carro do João das Neves, né, que eles chamavam de último vagão. E eu sentei para assistir aquilo e foi um troço muito doido, porque eu nunca tinha visto nada igual. Surgiu, o teatro é impressionante por isso, né? Porque essa comunicação que você não consegue explicar que acontece naquele momento, por estar vendo ali algo acontecendo na sua frente. E foi como espectador que eu tenho esse primeiro contato e fico totalmente admirado com aquele negócio que estava acontecendo, sem saber explicar muito bem, mas eu sabia que eu queria ver aquilo de novo, queria aquilo para minha vida, de alguma forma. E aí a gente nem foi para a igreja depois. Já foi para casa pensando naquele negócio. E aí toda vez que tinha ensaio, perguntava para o Marcos quando é que tinha, para eu ir lá assistir. A gente ficava assistindo o mesmo ensaio, a apresentação. Até que eles pararam de apresentar a peça e começaram o Damasceno continuou fazendo aula, dando aula. Aí eu, beleza, pelo menos as aulas eu fico lá assistindo as aulas. Até que ele falou, não pode mais assistir a aula, a não ser que você faça a aula. Aí eu acho que não. Aí eu pensei, nunca vou ser ator que nem eles, mas só de estar aqui junto tá ótimo. E aí comecei a fazer as aulas e tal. E aí, do nada, as pessoas começavam a me elogiar, dizendo que eu estava indo bem e tal. Eu, beleza, vamos estar aqui. Até que, de repente, o grupo foi se desfazendo, foi saindo gente. E aí, eu fui continuando, fui gostando. E fui vendo, até que parece que eu posso fazer isso aqui um pouquinho. Mas não tão bem quanto esse pessoal lá. Eu fui chegando devagar. Até que, numa reunião, já quando a gente estava montando o Rico Avarento, é que o Damascena resolveu repensar o nome da companhia, né? Teatro Comunidade traz um pouco também de preconceito, né? Porque a comunidade, você espera, quando se fala da periferia, da comunidade, você quer sempre estereotipar em uma coisa. Vocês são isso aqui, entende? Só ouve funk, tal. Aí você vai ver, tem
trocentos tipos de música ouvida na periferia. Isso, É muito complexo, entende? Então, esse nome talvez tenha surge esse estereótipo. Então, a gente pensou e chegamos à Companhia do Invisível, que é com essa intenção de ameaça, de algo que não se vê, que pode chegar e fazer a diferença. que bacana. E vem cá, desse teu primeiro contato que vocês fugiram da igreja, porque nem foram na igreja, mas fugiram para assistir o ensaio, e que você se apaixonou, você sentiu que algo diferente tocou em você, e que você queria fazer parte daquilo, você tinha quantos anos de idade nesse dia? 19 anos. 19 anos. Então você e o Marcos, que já eram amigos desde os 12, aí com 19 anos você conheceu essa magia, esse primeiro contato. Exatamente. Deixa eu te perguntar, no momento em que você estava sentado na plateia assistindo, ficou ali assistindo, você voltou no passado e lembrou do bonequeiro? Eu não lembrei naquele momento do boneco. Não? Talvez eu não tenha me conectado com o teatro da forma como me conectei naquele momento, vendo aquela peça do Último Carro. Entende? Porque o teatro é bom porque acontece um fenômeno de comunicação entre plateia e ator. Sim. E esse fenômeno, por isso que você assistiu uma peça filmada, você não pode dizer que viu a peça. Entende? E não tem aquilo que acontece. E lá atrás não tive essa conexão. Foi porque o que eu senti foi único na minha vida naquele momento. E isso é bem inexplicável, mas eu arrisco dizer que talvez eu tenha encontrado no teatro, naquele momento que eu estava assistindo, algo que estava em mim. Talvez eu tenha me conectado não só com o que estava acontecendo, mas me conectei comigo mesmo, com alguma coisa, entende? Que a gente não explica, é impalpável. Mas eu me senti em casa naquele momento. Caramba, que bacana. E assim, hoje, já se passaram esses anos todos, você é integrante do grupo, que começou no grupo Comunidade, como você disse, e você já estava para estrear um espetáculo no grupo, quando o Alexandre Damascena, que é o líder, que é o diretor do grupo, o diretor e fundador do grupo, ele, conversando com vocês, resolveu uma outra nomenclatura, um novo nome. E aí você estava lá no dia. E até hoje, depois de tantos anos, até hoje, você faz parte, é integrante de todos os espetáculos que tem na companhia. E você disse que naquele dia você se sentiu em casa. Engraçado que hoje vocês apresentam, a Companhia do Invisível apresenta um espetáculo chamado Casas. Então, está sendo um ciclo, a companhia é um ciclo na sua vida. E você faz parte de tudo dela. Você estava desde o primeiro dia que surgiu o nome e até hoje. Ou seja, hoje eu te pergunto, qual é a sua sensação de hoje você ser o integrante mais antigo, né? Porque a companhia já diversificou, já entrou, saiu gente. Eu fui um que já participei da companhia por um tempo, mas saí. Ou seja, entra e sai, mas o Tony Félix está lá. Tony Félix e Marcos Ferreira estão lá. Os Marcos também saem e voltam. Mas você não. Você está em todos os espetáculos da Companhia do Invisível. Você está em toda a produção. Então, você é o ator em que é o primeiro ator da Companhia do Invisível. Eu te nomeio, e eu peço até ao Alexandre Damascena licença, porque ele é só o diretor, ele não é ator na companhia. Eu peço licença para te nomear como primeiro ator da Companhia do Invisível. O que você sente hoje de ser isso tudo, desde o primeiro dia que surgiu o nome? Então, fica parecendo que é um esforço, né, que você tem que fazer para estar junto e tal, mas foi bem prazeroso estar junto e participar dos espetáculos e vir juntos. Nunca pensei nisso, eu tô em todos os espetáculos, realmente você trouxe isso agora, não tinha pensado.
Mas não quer dizer que eu futuramente não fique fora de alguns. Tanto que eu Sim. estou agora no TCC, estou caindo dentro, estou bastante estressado com pesquisa e tal. O Damasceno até falou de um espetáculo fazer só com as meninas, porque os meninos estavam mais distantes, online e tal. Aí eu, de boa, não fiquei, nossa, vou estar fora de um espetáculo. A gente tem essa liberdade de um se afasta um tempo, volta, você mesmo se afastou, de repente volta mais tarde, fazer um É, é a nossa casa, cara, entendeu? Então é, ela tá é aberta. isso aí. E eu fico muito feliz de até ter te dado a nomenclatura que você merece hoje. Alexandre vai ficar revoltado, porque eu estou tomando a frente dele. Mas ele aceita que dói menos. Agora, de todos esses trabalhos que você fez na companhia, acredito que também fez já espetáculos fora da companhia, porque você está, como você disse, você está pesquisando, estudando, então você, consequentemente, está trabalhando teatro nas suas pesquisas. Mas, na companhia, de todos os espetáculos que você fez, qual é o personagem mais marcante que você tem no coração, um amor incrível pelo personagem? Então, eu tenho dois. Pode ser dois? Dois, pode ser 10. Explicar por quê. Um é o personagem do Casa, né, que eu tô fazendo, que não é nem um personagem, a gente faz uma autoficção, né? Tem uma cena que eu faço eu mesmo contando uma história real que aconteceu. Só que é autoficção, que a gente muda bastante coisa. Então, é a história do Tiaguinho, que eu conheci na infância e tal, eu vou contando essa história. E nessa hora que eu conto, é uma cena que eu gosto, que eu tenho prazer em contar e mandar essa história ali na hora, me conectar com a plateia nesse momento. Então, eu gosto bastante. Mas é um trechinho no meio da peça inteira ali. Por isso que eu recortei esse pedaço. E outro personagem que eu fiz, que eu acho que marcou bastante, o Marcos tinha falado, que é o João Giló, que a gente fez. Só que antes de fazer com o João Giló com o Marcos, eu fiz com o Wesley. A gente trabalhava na Cidade das Crianças, representava todo dia o João Giló. Acho que por 3 a 4 anos a gente apresentou todos os dias. E foi um dos espetáculos mais vistos na Cidade das Crianças, naquele tempo. Porque uma vez a gente foi parar para contar e uma amiga nossa chegou assim, ó, só para vocês terem uma ideia. Uma semana, 5.000 pessoas viram. Oh. Uma semana, 5.000. Agora pensa aí, os anos que vocês já fazem. Que a Cidade das Crianças sempre tinha escola levando. Então, eu gostava muito por conta disso. A gente tinha um teatro à nossa disposição para apresentar um espetáculo. E a gente trocava de espetáculos, eventualmente, mas João Giló sempre estava cobrindo um galho. Ó, faltou tal ator, faz João Giló. Aconteceu isso, João Giló. A gente fez muito, eu fiz muito. Eu fazendo João Giló corporalmente, fisicamente, né? Que é um trabalho de ator cansativo demais, que ele é muito pantomima e tal. E quando eu fui fazer com o Marcos, depois da Cidade das Crianças, aí eu fiz o tocador, o narrador, e ele que teve que se virar para fazer a parte física. Caramba, que legal. Então você fez os dois personagens, né? Você fez os dois. Com um ator você fez um e com o outro você fez o do Wesley. E bacana que você trabalhou com o Wesley, que é da Companhia do Visível, mas também está afastado, e o Marcos, que... Agora deixa eu te perguntar uma curiosidade. Na live do Marcos, essa semana, o Marcos falou que se você é um grande ator, olha o botando Leia, se você é um grande ator, é graças a ele, porque foi ele que te levou para o teatro. Muito bom, faz sentido. Se ele não tivesse me levado aquele dia, eu não teria visto. Então eu vou falar, Marcos Ferreira, tira onda, porque hoje ele ganhou o título de primeiro ator da Companhia do Invisível. E tudo por sua responsabilidade. A Alexandre vai rir muito quando vê isso. Bom, eu estou adorando essas histórias de vocês. Pena que eu não pude participar, pena que eu não estava ao vivo com vocês vivendo isso.
Mas que bom que em 2020 nasceu esse projeto das lives e que eu estou sabendo de muita coisa que eu não vivi e que meus amigos viveram, e isso é muito gratificante para mim, para a minha história. Que bacana, que legal que você chegou e trabalhou já na companhia e hoje você está estudando. Então, como você surgiu, né? Estudava com o Marcos num colégio, que é o colégio normal mesmo, é a escola, e aí vocês, com 19 anos, depois participavam da igreja como coroinhas, mas aí também você conheceu o teatro com Alexandre Damascena. E aí o Alexandre veio com essa proposta, já ainda no teatro, no grupo Comunidade, com o teatro Comunidade, com o teatro de periferia. E não fugiu dessa história, só mudou o nome, para ficar um nome talvez até mais simbolismo, um símbolo melhor para a nomenclatura da companhia, e você fez parte disso tudo desde o grupo Comunidade. Então, a minha pergunta o teatro e a igreja, você soube equilibrar os dois? A princípio, dava, porque a missa era domingo à noite e tal, e não tinha, os ensaios eram um dia específico da semana, à noite, e aí foi dando. Depois, quando o teatro começou a bater com a igreja, horários, o teatro era a primeira escolha sempre. Até que depois mudou o padre, a gente parou de ir, e assim. Aí você acabou se afastando da igreja e ficou só no teatro, né? Exatamente. Mas hoje além do teatro, que é a sua vida, é a sua escolha, você tem alguma fé? A sua fé continua a mesma? Você é praticante de alguma outra religião ou fica na sua e aí a sua fé só cresceu dentro de você? Uma das grandes coisas que eu consegui com o teatro foi o fato de aprender a ler. Aprender a ler literatura mesmo, gosto pela literatura, por analisar o mundo, os livros. E eu aprendi com Guimarães Rosa, nós temos 2 livros, né? Mas o livro que mais marcante na minha vida é O Grande Sertão Veredas. Então, no livro ele diz uma frase boa, né? Eu bebo de todo o rio, quando ele se refere à religião. Ele mostra que cada religião tem algo ali seu para você, e você pode beber de todas, porque religião é o contato de você consigo mesmo. Então eu acredito nisso. Então não tenho uma fé, para mim é plural. Legal. Do budismo eu pego a meditação, do outro eu pego isso. Assim vamos se potencializar. Que bacana. Então o teatro te abriu a mente, o coração para essa liberdade também religiosa, né? Não é uma coisa que a gente tem que colocar. Como é o nome daquilo? Você que veio da Paraíba sabe o nome daquilo no povo. Viseira? Também, eu acho que tem mais de um nome, mas Viseira Então, e o teatro tira isso da gente e deixa a gente ser livre com tudo ao mesmo tempo, entendeu? E isso é muito bacana e eu me vejo também como você. Eu respeito todas as religiões, não tenho a minha fé, amo a minha fé, mas a gente tem que respeitar todas e saber de um pouquinho de cada uma, porque não faz mal para ninguém ter mais conhecimento, só faz crescimento mesmo, né? Só faz crescer. E hoje, já que você tem esse teor da pesquisa que você descobriu na leitura literária, propriamente dita, a literatura, você buscou mais e mais e mais. Hoje, o que você faz? Qual é a sua formação? Eu sou formado pela Escola Técnica de Teatro Martins Pena, né, lá no centro da cidade. Ela durou 2 anos e meio. Né, e
Entrar para Martins foi um conflito, porque ao mesmo tempo que eu passei para Martins, eu passei para o Rural, filosofia. Estava gostando tanto de ler, eu pensei, vou fazer filosofia, tá ligado? Aí eu joguei lá e o que eu passar, eu entro. Só que eu passei para os dois. E eu fiquei muito... O Damasceno tinha falado que tinha feito Martins Pena, era muito bom, mas também eu queria fazer uma faculdade, né? Tava querendo, eu pensava, se for a faculdade em Martins, eu vou pegar a faculdade, vai me dar um título, posso dar aula depois. A Martins é um ensino técnico. Mas aí, depois que eu passei, eu fiquei naquele conflito, até que no dia de me inscrever para Rural, na hora de dar o documento para a mulher, eu tive um negócio que eu não entreguei no último minuto. Eu puxei, eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um semestre de Martins, vou jogar minha nota do Enem de novo, vou passar para a Unirio. E aí sim eu deixo a Martins, que é pelo teatro, é por uma faculdade de teatro. Eu fiz isso. Não me inscrevi na Rural, aí fiz a Martins, passei na Unirio, como eu tinha pensado, no meio do semestre, passou um semestre, passei. Aí na etapa 2 da Martins, assim que eu passei, eu falei, e agora? Fudeu. Eu não quero mais deixar Martins. E eu também não posso negar a Unirio. E aí eu fiz um suicídio psicológico, que eu não recomendo para ninguém, eu fiz as duas ao mesmo tempo. Eu fiz as duas ao mesmo tempo enquanto dava aula em Campo Grande de teatro. Então era questão de ficar o dia todo na rua, pegando condução para fazer Martins, Unirio, chegava em casa 3 da manhã, comia alguma coisa que minha mãe deixava para mim, acordava 6 para ir dar aula e fazia um ciclo. Fiquei, sei lá, uns 4 anos dormindo pouco, fazendo essa loucura. Mas valeu muito a pena. E quando eu acabei de me formar, eu vi que consegui, voltou uma paz, sabe, uma autossatisfação muito grande, assim, que eu não troco por nada. Então, eu vi que todo sacrifício valeu a pena. Então, você tem o técnico em teatro pela Martins Pena. Isso. E a licenciatura em teatro na Unirio, que eu estou terminando agora, fazendo TCC. Então, no meio do ano que vem, eu já peguei tudo e já estou... Já é a sua formatura. Caraca, que bacana, que lindo, que lindo. Então, assim, você é formado pelo técnico da Martins, mas já está, só falta o TCC, então você já está aprovado. Então, já está como licenciado em artes cênicas pela Unirio. Então, hoje... O nome é licenciatura em teatro mesmo, eles mudaram. Licenciatura... tá, mudaram a nomenclatura. Então, é licenciatura em teatro. Ou seja, você hoje é técnico em teatro e é professor de teatro, né? É professor de teatro. Isso é muito bacana. Para aquele menino que era da igreja, que conheceu o bonequeiro menino lá na Paraíba, é um orgulho não só para os seus pais, para a sua família em geral, nem só para você, mas é um orgulho também para o Alexandre e para a Companhia do Invisível, porque a Companhia do Invisível é que ganha com isso, né? Ter os integrantes cada vez mais graduados. E agora, eu acho que a Companhia do Invisível em 2020 só tem graduadões, né? Só tem pessoas... eu acho que eu nem posso mais voltar, porque, se eu voltar, eu vou ficar lá embaixo. Pode voltar, amigo, sua cara. Eu vou ser o último ator da companhia. Você já é o primeiro. E vai vir só gente graduada, só o pessoal Silvara Matos, Rosa, Jones. Eita caramba, tô ferrado. Alexandre, me aceita, Alexandre. Eu continuo invisível. Bom, vamos lá. Que bacana essa sua história. E sobre, já que você fez teatro, tá se formando em licenciatura de teatro, você tem outra área artística, além do teatro, que você pratica ou sabe fazer? Por exemplo, o Marcos Ferreira, ele é voltado para o desenho, e hoje ele é tatuador. Mas você
tem canto, ou você toca instrumento, ou você é voltado para música, ou você também desenha, ou você faz figurino, cenário, assim, outra área que não seja ator. Qual é a Você outra? pratica. Eu, todas as outras áreas que eu desenvolvi foi pensando sempre no teatro. Né? Por exemplo, eu não tocava, não cantava nada, não tocava nada. E aí tudo que foi descobrindo, é bom o ator tocar alguma coisa. E aí eu aprendi a tocar violão, pandeiro, zabumba, chequerê, ganzá. E todos os instrumentos que me apareciam eu ia tocando, eu ia aprendendo a tocar. Porque aquilo servia para o teatro. Para mim era isso. E uma coisa que eu gosto também é de contar histórias. Né? Porque a contação de histórias foi algo que me surgiu no início do teatro. Então, a gente tem meio que esse braço, a gente fazia várias contações de histórias, contava. João João é uma contação de histórias também, como a gente fazia. E sempre que dava, a gente ganhava dinheiro contando histórias, marcava com os amigos, tem uma apresentação na escola, vamos lá contar história. A gente inventava histórias, para precisar mais duas, a gente, antes de ir, ia contar, já usava os instrumentos, né? Então, tem contação de histórias, música. O canto eu só entrei em contato mais lá na Martins, só mais tarde, a gente foi aprendendo. Então, talvez eu consiga, num coral, eu consiga ficar neutro, ninguém percebe desafinando ali, eu fico de boa. Então, tem essa habilidade. Mas assim, então você também é voltado, por conta do teatro, você também é voltado para a música, para a área musical. Né? Sabe tocar alguns instrumentos e também aprendeu o básico do canto. Mas você apresentou algum espetáculo na companhia, ou mais profissional, ou na Martins Pena, que você tocava ou cantava? Sim, tem o espetáculo da minha formatura, da Martins Pena, chamado Sangre. Eu tocava violão antes, fora da cena e em cena, eu toquei também, e cantava uma musiquinha de contação de histórias que eu que propus para a diretora, ela acabou aceitando. Então foi bem legal ter essa Que participação. musiquinha foi essa? Era uma musiquinha de um conto chamado Heredegalda. Já viu esse conto, que é do José Mauro Brandt? Não, não. Não? É mais ou menos assim. Legal. É uma menina que foi presa numa torre e o pai dela quer casar com ela. E aí a música é uma história narrada num canto, né? E ela se repete sempre a mesma frase. Não, deixa eu ver o começo. O comecinho eu acho que dá pra você ter uma ideia. Eram 3 filhas de um rei, todas 3 eram belas. A mais bela de todas, Heredegalda se chamava. Eu cantava isso entrando com a menina, porque tinha um amor entre irmãos ali na cena. Então a musiquinha que sugere um incesto ali também era ótimo para a cena. Então casou bem essa musiquinha. Caramba, tu canta bem, hein? Tu tem vozeirão, hein? Quase Belchior. Viva, Raul! Bora, cadê minha água? Vamos beber uma aguinha para líquido que o corpo precisa, mas isso é bacana. Que bom. E agora, a minha pergunta, já que você... o bichinho do teatro, a gente tem mania de quando a gente faz teatro, quando o bichinho do teatro pica, a gente não consegue mais largar. Então, quando o bichinho do teatro te picou, você não teve mais como largar. Você está aí até hoje, vivendo com o teatro, fazendo teatro na universidade. Então, você não tem mais outra coisa no sangue a não ser teatro. Então, a minha pergunta é, se em 2021 você tivesse que se afastar do teatro, o que você faria? 2021. Vou te dizer, se afastar do teatro de que forma, né, também, né? Porque, eu acho que o teatro está em mim, em tudo que eu faço, entende? Mesmo que se me proibissem de fazer uma peça, por exemplo, é o clássico. Tem uma peça, essa peça, você não pode mais fazer peça. Mas ainda assim,
de estar perto, de estar ajudando, de estar dirigindo, de estar dando aula de teatro, de estar pensando o mundo junto. Você está sempre fazendo teatro. Porque fazer teatro não é só fazer peça. Entende? Então, se alguém quiser me afastar do teatro, vai ter que se esforçar muito. O teatro está comigo o tempo todo. Entende? Não tem como, não tem como. Então, Não vai ter como. Então, quem aparecer em 2021 nem tenta, porque não vai conseguir. Bom, ou que oportunidade aparecer, não vai ter como. Você vai ter que fazer sempre teatro. Isso é bacana. Agora, você me falou que você sempre estudou, que depois que conheceu o teatro, amou, assim, conhecer a literatura, mas agora vem uma pergunta que eu faço para homenagear uma profissão. Porque hoje você é professor e sabe o quão gratificante é ser professor para o mundo. Porque o professor, na verdade, eu falo a gente porque eu sou professor, o professor, na verdade, ele é mais do que uma profissão, né? Ele é um exemplo, é um invisível que é capaz de tudo para deixar aquele aluno ser quem ele é. Por exemplo, hoje você é quem você é e tudo dependeu de todos os seus professores que passaram. Então, a pergunta é para homenagear essa profissão. Quem foi o seu professor marcante? Isso você nem falar, né? Você já sabe a resposta. Com certeza. Não, foi Alexandre Damascena? Então fala, por quê? Por que foi ele? Por que ele foi o seu professor que marcou a tua vida? Ele não foi só um professor que ensinou uma matéria específica, teatro, entende? Foi mais um professor para a vida, porque ele mostrou que ler é muito importante para se viver nesse mundo que a gente está. Né? Um mundo que é controlado pela ignorância. Então é importante muito ler e entender o que você está lendo, ler os clássicos. Então, eu comecei a gostar de Machado de Assis por causa dele, entende? Então, ele não me ensinou só as primeiras técnicas de teatro que eu aprendi e que eu curti muito utilizá-las e ver que funcionava e que eu conseguia me comunicar melhor com a plateia por conta dessas primeiras técnicas e eu fui sempre me potencializando mais. Mas também, por isso, sempre me incentivando a fazer. Eu fiz faculdade, Martins, porque ele incentivava a gente desde o começo. Desde quando eu não acreditava em mim lá no começo, falando que talvez eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu já consigo fazer isso, mas agora Martins eu não passo. Aí eu fiz a prova, passei, porque ele ficou enchendo o saco para eu fazer, e eu acreditando que não ia conseguir. Mas tá bom, parti para Martins, mas para Unirio talvez eu não passe. E passei, entende isso? E o cara estava sempre incentivando a gente, sempre mostrando os caminhos. Então, mostrando as alternativas que a gente podia seguir. Então, acho que ele foi um grande professor para a vida. Que bacana, que bacana. E agora você definiu ele como o professor marcante. Beleza. E agora eu te pergunto, como cidadão, como homem, como pessoa, quem é Alexandre Damascena hoje para você? Hoje, eu posso dizer que um grande parceiro de trabalho, porque profissionalmente é bom. Tipo assim, eu achava sempre que era impossível chegar a alcançar o Damascena, tá ligado? Como você é aluno, você sempre deu ao seu professor e nunca consegui alcançar esse nível. E eu, quando eu trabalho com ele agora, recentemente, eu me sinto igual, entende? Eu me sinto o mesmo patamar. E ele sempre, nunca se colocou acima, entende isso? Era você diante da figura que se oprimia. Ele mesmo falou sobre isso. Às vezes a gente se oprime diante de uma figura de opressão. Ele nunca foi e ensinou isso e a gente aprendeu. Então, quando eu estou sendo dirigido ou aparecendo do nada nas aulas dele, dando pitaco na direção, me ajudando ali, sempre de maneira igual. E eu curto muito isso, da forma como ele se colocou e foi muito foda. Então... Que linda definição. Que de professor ele se tornou um parceiro. E, na verdade, é um parceiro para a vida toda. Ou pode definir isso como amigo, né? Ele é seu amigo, né?
Isso é bonito para a vida inteira. Que bacana. Agora a gente vai chegar na parte final da live, mas ainda tem umas perguntinhas. A primeira pergunta é sobre o ano 2020. A gente nunca imaginou que as coisas que a gente via no cinema ia vir para a vida real. Em 2020, a gente se encontra, o mundo se encontra na pandemia do Covid-19. Ou seja, uma situação totalmente ficção na nossa cabeça, mas que estava ali na realidade e a gente está vivendo isso até hoje. Então, a minha pergunta é, desses meses que o Covid está no Brasil, que começou a pandemia em março, já vamos lá para 8 meses, o que você tem de reflexão dessa situação toda? Então, eu percebi que o teatro, né, ele te segura. Vou dar um exemplo, eu tava bem, foi a pandemia chegar e tudo parar, que você começa a cair numa depressão, você começa a se sentir ansioso, deprimido, e você se percebe que você não estava caindo nesse buraco, porque o teatro estava me segurando, tá? Meus trabalhos, faculdade, tudo, aquilo já estava te segurando ali. Aí você tira isso de você, você cai, entende? Mas foi muito importante para você repensar, porque eu me sinto assim e tal, para verificar traumas do passado e resolver. Eu encontrei a meditação nesse tempo e fui conseguindo resolver esse problema psicológico, né, que já estava lá, e o teatro e a vida corrida não deixavam você perceber. Então, muita gente caiu depois quando chegou, né, a pandemia. Isso. Teve que ver consigo mesmo, em casa, e viu que não estava bem. Então, foi muito importante também esse movimento de olhar para si e tentar se cuidar. Isso aí, que bacana isso. Que bacana essa reflexão. Tomara que todo mundo que assista a live comece a refletir sobre esse tema que você acabou de abordar. Bom, e agora a gente espera que em janeiro tudo comece a renovar, a recomeçar mais fácil, pelo menos do que já está sendo. E então, a minha pergunta é, quais os seus projetos para 2021? Então, vamos lá. 2021, eu estou acabando agora TCC, provavelmente no meio do ano que vem, estou acabando. Então, a entrega do TCC e estar completamente formado é o meu primeiro item da lista, mas também quero já emendar no mestrado. Então, provavelmente vou fazer um projeto de mestrado em janeiro, fevereiro, e já enviar para ver se eu passo. Se eu passar, eu me formaria no meio do ano, já emendando no início do mestrado. Então, é lindo se isso acontecer. Então, o primeiro projeto é esse. Também penso, quando estiver mais tranquilo, fazer pesquisar um pouco monólogo. Eu estou pensando em fazer alguma coisa sozinho, para ver como é que é, fazer uma pesquisa sobre alguns monólogos, para ver o que é que sai. Só para ver o que é que sai. Caramba, que bacana. E assim, você agora fez eu criar coisas aqui, me deu ideia. É o seguinte, você falou que pretende estudar um monólogo para talvez montar uma nova montagem aí sua para o futuro. Beleza. Você escreve? Você é autor de algum gênero? Não escrevo. Para teatro, nunca escrevi. Assim, só as cenas que eu tive que inventar para tal. Traz uma cena aí. Aí eu acabei escrevendo pedaços e tal. O Thiaguinho foi uma cena que eu escrevi a partir de uma memória real. Mas parar para escrever e como profissão e pesquisa, nunca fiz. Não que eu não vá fazer. A minha ideia muito é essa. Né? Para escrever monólogo, eu vou ter que escrever. Pô, então, eu já vou te dar um toque. Por esse papo que eu não conhecia da sua vida, né? A gente é amigo,
por eu ter feito parte da companhia, mas a gente não ficou tão íntimo, não trocamos muita ideia, né? Porque você e o Marcos são mais tímidos, então era difícil de chegar em vocês. Mas essa live está sendo boa porque eu estou conhecendo mais vocês dois. E hoje eu conheci mais da sua história, da sua vida. E, cara, você me deu uma ideia assim que me deu vontade. Então, eu acho que só você pode fazer isso. Por que você não escreve um monólogo sobre o bonequeiro? Com sotaque da Paraíba. Olha só quanta coisa legal pode surgir, entendeu? Um teatro mambembe, um teatro mambembe, o bonequeiro chegando para crianças de pé no chão, descalço, na areia, na terra, entendeu? Um teatro, assim, quem sabe é uma ideia legal para um monólogo. E eu acho que vai ser a sua cara, Você... Ela é a primeira que eu vou considerar. Isso aí. Pensa nisso, que eu vou amar assistir isso, se caso venha se tornar um espetáculo. Ok? Obrigado por ter aceito aí a minha ideia. Agora, vamos pegar um pouquinho pesado. O final sempre pega pesado, então vamos de pesado. Tony, me dá uma mensagem, assim, você como nomeado agora como primeiro ator da Companhia do Invisível, me dá uma mensagem aqui na live para a companhia. O que você diria para essa companhia de 2020? Quem está lá? Quem é esse grupo todo que está com vocês, com você, com o Alexandre? O que você diria para essa companhia 2020? 2020. Eu diria, primeiro, desculpa por ter me afastado tanto nas lives, desculpa por estar evitando comunicação. É aquilo que eu te falei, eu estava mal psicologicamente, querendo ficar sozinho e tal, e eu tive que fazer esse movimento de afastamento da companhia, mesmo online. Engraçado, né? A comunicação, quando você está mal, mesmo online, você não quer se comunicar com as pessoas, você não quer ter contato, né? E primeiro é isso, desculpa por esse afastamento que eu fiz, mas que eu achei que foi muito importante, e que no final ali a gente conseguiu ainda fazer a apresentação que passou online, não sei se você assistiu. Não assisti. A gente fez os fragmentos da peça Casas, algumas cenas, bem compacto para apresentar online. Então, a gente tem até gravado, se não me engano. De repente, a gente manda o link para você dar uma assistida. Foi bem legal. Tá, me manda. Foi legal ter voltado desse finalzinho ali, entrar em contato com eles de novo. Foi bacana. E achei que foi importante esse afastamento também para eu me repensar e tal. Então, é isso. Eu não penso em estar participando da próxima peça, que eu acho que o pessoal vai estar fazendo, só as meninas e tal. Eu acho legal também, mas claro que vou participar, vou estar lá, vou ver, vou dar pitaco de direção, pitaco em fala, vou estar participando 100%. Como é aquilo, né? Mesmo que você não faça a peça, você está fazendo teatro. Tá fazendo. Então, é isso. Então, quero continuar me comunicando com o pessoal, mas na medida do possível, e também usar todas as minhas energias agora para finalizar essa grande travessia que foi a faculdade e esse TCC que está sendo. Então é importante essa retirada para depois voltar mais potente e com mais projetos. Que bacana, que bacana. Tony, agora vamos pegar pesado, vamos lá. Me fala um sonho que você ainda não realizou. Um sonho que eu ainda não realizei? Academicamente, eu tenho um sonho de ser pós-doutorando. Cara, meio ambicioso. Mas de ser pós-doutorando e dar aula de teatro. Enfim, quando eu me senti que minha carreira acadêmica acabou, né, que eu estabilizei, eu dar aula de teatro, para mim, ganhando o justo, né, pelo trabalho de qualidade.
Eu acho que é um grande sonho que eu não realizei ainda. Já dei aulas, tá, em escolas, em ONGs, sabe? Foi bem legal, é bacana essa troca, mas o salário justo é importante, então, a partir da nossa formação, a gente pode acabar exigindo um pouco mais disso. Mas meu grande sonho é conseguir dar aula estavelmente. Isso aí, bacana, bacana. E uma grande saudade. Grande saudade. Eu tenho saudade de uma época que eu tive tudo e não sabia. Na época da Cidade das Crianças, eu tinha os melhores professores de teatro, o AC, dava cena, o pessoal foi dar aula lá pra gente. Eu me apresentava todo dia, com plateia lotada. Isso aí é um grande sonho de todos os atores, de fazer, se apresentar todo dia. Toda vez que a gente vai em reunião de teatro, o pessoal fala, meu sonho, apresentar todo dia casa cheia, ter temporada. A temporada foi mais de 5 anos, apresentando todo dia. Então eu tinha aquilo que era eu não sabia como era tão raro aquele momento de estar. Eu achava natural, comecei a fazer teatro. Gosto de teatro. Me profissionalizei aqui. Fazer aula, fazer apresentação todo dia. Não é o básico? Aí depois, quando acabou, eu percebi não era básico coisa nenhuma. No Brasil, era uma pedra preciosa aquele momento. Se eu soubesse, eu teria aproveitado muito mais, eu teria feito muitas outras propostas. Mas para mim, eu estava no começo, eu estava curtindo e eu acho que valeu muito a pena aquele momento. Então, então a sua saudade é dessa época. E tem outro sonho também, né? Ter o teatro para a gente apresentar todo dia, casa lotada. Seria o sonho. E antes que termine, eu quero saber quem é Tony Félix hoje? Aquele menininho que nasceu em Nova Iguaçu, foi lá para Paraíba, passou a infância lá, voltou com 12 anos, conheceu na infância o bonequeiro, depois, com 19 anos, participou da Igreja Católica, Nossa Senhora da Conceição, no centro de Santa Cruz, e depois esse menino, adolescente já, com 19 anos, conheceu o teatro e foi sequestrado pelo teatro para o resto da vida. Quem é Tony Félix hoje? Eita. Eu, com certeza, sou alguém que busca. E que alguém que busca até em saber quem é Tony Félix. Sempre buscando isso, né? Porque eu tenho uma infância na Paraíba, mas venho para o Rio, não sou nem carioca, nem sou nordestino. Mas também sou as duas coisas ao mesmo tempo. Entende? Faço teatro, contação, e eu sempre estou buscando me potencializar e dar o meu melhor no meu trabalho, no que eu busco. Então, mas me buscar conexão comigo mesmo e sempre descobrindo mais sobre mim, quem eu sou. É quem eu sou, um pouco. Que ótimo, que ótimo. Bacanérrimo essa sua resposta, adorei, bem criativa. E antes que eu faça a última pergunta, eu quero te falar que hoje, dia 27 de novembro, é aniversário de uma pessoa que a gente ama muito. Tanto eu quanto você. Essa pessoa é muito especial na nossa vida. E eu não poderia terminar a live sem lembrar que hoje é aniversário dela. Então, como você é o meu convidado, eu quero que você mande uma mensagem para nossa tão amada Mônica Parreira, porque hoje ela merece tudo de bom. Tony Félix, para Mônica Parreira. Ó, ela vai entender isso aqui. Mônica! Essa comunicação é implícita na gente. Ela já sabe tudo que eu mandei para ela. Que ótimo. Então eu, com as minhas palavras, eu desejo o melhor aniversário da sua vida, que você seja plenamente feliz hoje, Mônica, e que Deus abençoe não só a sua vida, mas a todos que a cercam, com muito amor, com muita alegria, com muita felicidade. E só para terminar, hashtag Mônica Parreira, faz live comigo. Mônica, faz live com ele, Mônica. Feliz aniversário.
Feliz aniversário, nós te amamos, meu céu. Bom, agora vem a última pergunta, que é a pergunta da minha live, e você tem que falar de qualquer maneira, responder de qualquer maneira. Então chegou a hora de você narrar um fato marcante entre eu e você. Eita! A gente fez... Você estava ensaiando com a gente, né? Campo Grande, né? Eu acho que foi a leitura que a gente fez. A leitura no centro, né? No centro? A gente não foi no centro fazer uma leitura? Fomos. Bom, Aí, ó, me veio assim, a gente tava, eu lembro que a gente estava todo mundo de vermelho. É isso? Concorda? Na hora da leitura? Tinha uma escada no meio do palco, não tinha? Mas então essa leitura foi na casa da Gávea. Sim, eu lembro desse dia. Essa leitura foi na casa da Gávea, todo mundo de vermelho, tanto a Companhia do Invisível, quanto a galera de Itaguaí e da Pavuna também. Olha quem chegou agora! Olha quem chegou agora! Cara! Pô, na última pergunta você aparece! O seu nome foi falado durante 37 minutos de live. Poxa! Cara, Alexandre Damascena, olha, seu nome foi falado, você vai ter que assistir a live toda, porque seu nome foi falado desde o primeiro minuto até agora há pouco. Eu estava gravando. Foi falado mal, a gente falou muito mal. Se prepara que essa live vai te causar rancores. Brincadeira, hashtag Alexandre, nós chamamos. Bom, depois posta a gravação para ele assistir. Depois posta que assistiu. Chiúce também entrou agora. KKK. Bom, Marcos, você estava falando do nosso dia, que é a Companhia do Invisível, junto com a galera da Pavuna e de Itaguaí, fizemos a leitura na casa da Gávea, que a gente usou a blusa vermelha. Pode continuar. Aí, eu lembro que eu li o conto A Carteira, do Machado de Assis, foi? E alguns contos a gente lê junto, mas você leu um conto específico, leu alguma coisa? Eu acho que eu estava com a parte que eu estava ali na frente, eu não ficava. Eu lembro da escada lá atrás, ficavam 2 lá na escada, eu fiquei logo na ponta ali, na primeira fileira das cadeiras, e eu lembro que eu li alguma coisa, eu acho que foi do Vinícius de Moraes, voltado para criança. Foi algum texto poético, pato aqui, pato acolá. Eu não lembro, eu lembro que a gente leu alguma coisa sobre... Nessa leitura, eu lembro da leitura de literatura infantil, e eu lembro também que eu acho que foi outro dia na casa da Gávea, que a gente leu o Brecht, né? Um texto do Brecht, que a Companhia do Invisível leu o texto do Brecht. Cara, eu não lembro... Alexandre, você lembra aí o título? Era um texto... Não é Quase Ministro, não. Você não chegou a ler Quase Ministro, não? Né? Não. O Pato, poema musicado. Sim, Renato Moraes. Ele estava lá, ó. O Renato estava lá, a gente leu o Pato. Teve uma leitura só de poesias infantis do Vinícius. Sim, foi essa que a gente estava de camisa vermelha, na casa da Gávea. Que o Tony está lembrando como um momento marcante entre eu e ele. Mas teve um outro dia na casa da Gávea que a gente leu o Brecht, que eu não lembro, era um conto não, era uma cena curta, era um teatro... de Brecht, foi Nada Virado, Nada Virado. Isso, foi isso mesmo. Eu lembro que foi esse... Obrigado, Alexandre Damascena! Foi esse texto mesmo que a gente leu. E, com certeza, os dois, Tony, nas 2 leituras, nós estávamos juntos, sim. Mas a gente também estava numa leitura, que foi até o momento marcante entre eu e Marcos, que foi a leitura do lançamento do livro do nosso querido amigo, lá na Lapa. Que eu acho que você foi também. Você, tia Mônica, Marcos, Jones...
Eu lembro pelo texto, né? Fala qual foi Não, o texto a gente declamou poemas no livro dele. Cara, é Marcos Marchand. Marchand. Isso não é estranho, esse nome. Então, eu acho que você estava nesse dia também da leitura do lançamento do livro dele, lá numa livraria, eu não lembro se é livraria, num negócio lá na rua Estácio de Sá, na Lapa, por ali. Então, esse dia foi marcante também, porque foi quase toda a companhia. Eu não lembro se a Alexandre Damasceno foi, mas eu lembro da Mônica. A Mônica ainda dirigiu a gente. Alguma coisa lá também, né? Eu lembro. Não, teve um texto dele e teve um texto também que eu não lembro qual foi. Eu acho que teve duas. Foi baixado. Eu acho que foi baixado. Deve ter sido. Mas, assim, bacana essa sua lembrança. Eu participei da companhia, lógico, participando das oficinas e das leituras dramatizadas na Casa da Gávea e em outros lugares. Mas eu participei da Companhia do Invisível nas oficinas de troca, em que a gente ia trocar com uma companhia lá de baixo e a companhia vinha para Santa Cruz também, como foi a Companhia Pedras, se eu não me engano, né? Companhia Pedras, não lembro o nome, eu acho que é Pedras, que a gente foi para o Teatro Miguel Falabella fazer a oficina com eles. Aquele dia, eu sei que você estava, a Companhia do Invisível estava toda lá. Rayana, Jones, Dejanine, eu, você, Marcos, e Mônica, Alexandre, e teatro, eu falei Miguel Falabella, mas foi Norte Shopping, desculpa. Então, e nessa oficina que a gente passou o dia lá, Cia Pedras, isso aí. Foi com a companhia. Depois a Cia Pedras foi em Santa Cruz participar de uma oficina com a gente. Foi uma troca no Ser Cidadão. E foi mágico aquele dia para mim, porque foi um exercício dramático. Teatro Miguel Falabella. Sim, acertei o teatro, só não sabia que era do Norte Shopping. E foi bacana aquele dia, e eu lembro tanto daquele dia, que depois daquele dia eu escrevi uma esquete de teatro de tudo que eu vivi naquele dia, naquele exercício com a Companhia Pedras. E aí depois eu até participei do Festeatro. Lembrei. E eu participei de um festival de esquetes, o qual eu concorri com essa esquete. E que eu escrevi, eu produzi o texto depois da oficina. E assim, eu tenho um carinho enorme pelo meu texto e por essa oficina que o Alexandre Damasceno e a Companhia do Invisível me concedeu. E nesse dia, por incrível que pareça, foi um dia tão especial para mim, que você estava presente, você estava no palco do Teatro Miguel Falabella comigo. Então, quem estava lá, eu lembro de tudo, eu lembro de cada detalhe, eu lembro de cada pessoa. Então, esse dia é muito marcante para mim, comigo e com você do meu lado. Esse cara rindo saiu sem querer, essa cara rindo saiu sem querer. Valeu, Alexandre. Tony, eu agora só tenho a agradecer a você por ter feito essa live tão gratificante para mim, porque hoje eu pude conhecer o Tony, menino, criança, adolescente, esse jovem que foi da Igreja Católica, e hoje se torna um licenciado em teatro. Então, eu estou muito gratificado por essa oportunidade, que eu não tive ao vivo, esse prazer ainda ao vivo de trocar essa ideia, e a live, graças a Deus, a live me deu essa oportunidade. Eu estou muito feliz mesmo de conhecer mais quem é o Tony Félix. Obrigado, porque esse Tony Félix que eu conheci hoje é um invisível, mas hoje ele se tornou visível, tanto nos meus olhos,
quanto no meu coração. Te amo, amigo. Obrigado. Amigo, também. Tchau. Tchau, fica com Deus. Merda! Merda! Gente, cara, eu cheguei quase a me emocionar agora. Tony foi lindo. Essa live foi linda. Bom, gente, obrigado. Obrigado a participação de todos vocês. Obrigado mais uma vez, o Tony Félix. Quero dizer que amanhã a gente termina a live, é a Semana da Arte em Invisível, uma singela homenagem à Companhia do Invisível, liderada por Alexandre Damascena. Então amanhã a gente fecha o elenco com a minha querida Rosa Nogueira. Então amanhã eu espero todos vocês na live batepapo.com, Rosa Nogueira, às 19 horas, aqui no Instagram, ok? Brigadão, brigadão! Beijo, 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 beijo! Terceira temporada! Live batepapo.com. Amanhã, Rosa Nogueira. E mais uma vez, obrigado, Alexandre Damasceno, a todos que participaram, ao Tony Félix e Mônica Parreira. Nós te amamos! Feliz aniversário! Beijo! Alexandre, #assiste a live. Beijo, obrigado, Tony!